Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de adoração e celebração do nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você que pode a se colocar em pé nesta hora. Nós estaremos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar, para agradecer ao único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós sabemos que se a gente for pelas nossas forças naturais, a gente não consegue chegar até aqui. Mas o Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos dá graça. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. É que está aqui nesta noite, que te trouxe até aqui, para que você possa receber a palavra dele. Em Êxodo 15, diz assim: Então Moisés e os israelitas cantaram a canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. E é para este Senhor que nós estamos aqui nessa noite, para adorar, porque Ele é o nosso guerreiro. Ele nos faz vencer. Quando a gente pensa que já está tudo perdido, quando aquele povo se viu na frente de um grande mar e um grande exército de Faraó atrás dele, eles acharam que estava tudo perdido. Mas o nosso Deus fez com que aquele mar se abrisse e eles passaram em terra seca, louvando e glorificando o nome dele. E é este mesmo Deus que está aqui nesta noite. E nós estamos aqui para celebrar o nome dele, porque só ele merece. Senhor Jesus, nesta hora nós queremos te apresentar a abertura deste culto nas tuas mãos. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Que a tua presença seja real em nosso meio. Que nós possamos devolver a ti o nosso melhor. Nós viemos aqui para te louvar, para te adorar, para dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso. Nós te damos graça por mais uma semana que o Senhor nos sustentou, nos manteve em pé. Por isso que nós estamos aqui, Jesus, para dedicar ao Senhor a nossa adoração. Que o Senhor possa receber, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso louvor nesta noite. Aleluia. Vamos adorar? Dar a Ele
deixarmos ser alcançados por Deus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória
Eu quero falar um pouquinho nessa noite. A gente chegou num momento importante do nosso culto, onde nós vamos adorar ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero compartilhar um princípio bíblico com vocês, para que a gente esteja cada dia mais procurando fazer a coisa certa pela motivação certa. Gente, a motivação pelo qual a gente faz as coisas é mais importante do que as coisas que a gente está fazendo. Aquilo que a gente faz é muito mais importante do que a motivação pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sempre quando eu faço algo de forma a honrar e agradecer, eu recebo algo semelhante àquilo que eu estou plantando. Mas sempre quando eu estou fazendo algo para receber algo em troca, eu recebo algo semelhante ao que eu estou plantando. Ah, pastor, mas a gente trabalha para receber o salário. Pois é, quem trabalha para receber o salário, recebe o salário. Só que quem trabalha como se estivesse fazendo as coisas para o Senhor, porque a Bíblia diz que é assim que nós temos que nos proceder, essa pessoa não vai ficar funcionário por muito tempo. Ela não vai receber o salário por muito tempo, porque ela está honrando o que a Bíblia diz que tem que ser honrado. E quem honra, recebe honra. Porque Deus se revela para nós como nós nos portamos diante dele. Ele diz: para o fiel ele se mostra fiel, para com o amado e o bondoso ele se mostra bondoso, mas para com o perverso ele se mostra inflexível. Quando nós nos mostramos a Deus com as características do coração dele, ele mostra para nós como é que verdadeiramente se faz aquilo. Sabe, quando eu me mostro fiel a Deus, ele diz assim: que lindo, filho, eu me vejo em você através da sua fidelidade, mas deixa eu revelar para você a minha fidelidade e te mostrar como é que é ser fiel. Deixa eu mostrar para você a minha fidelidade. E a gente tem que entender que a motivação pelo qual a gente está fazendo as coisas, ela é tão importante como as coisas que a gente está fazendo. Imagina, se eu chego para minha esposa e viro para ela e diz assim: te amo, você é a coisa mais preciosa que Deus colocou na minha vida, e eu vou morrer do teu lado, porque você é a pessoa mais importante para mim. Agora imagina se eu faço essa mesma declaração: ei, vou morrer do teu lado, porque não tem outro jeito, porque se tivesse, eu fazia, cara. Imagina, eu vou passar nas duas declarações, eu estou passando o resto da vida com ela. Agora deixa eu dizer para você, a motivação pelo qual eu estou fazendo vai fazer diferença para mim e para ela? Por isso a gente está num momento importante do nosso culto, de adorá-lo com as nossas ofertas, com os nossos bens. E a gente tem que entender que tem um motivo para a gente fazer isso. E a gente vai aprender mais um princípio nessa noite, sobre o motivo certo da gente adorar a Deus também com os nossos bens. Abre para mim Gênesis capítulo 4, versículo 3. Procura para mim a versão King James. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui com a gente nesse telão. E desde já você já coloca sua mão para lá e ora nele, que ele hoje está 4:3. Gênesis capítulo 4. A gente vai ler do versículo 3. Quem aqui já ouviu falar assim: não, a gente vive na época da graça e os dízimos e as ofertas foram instituídos na lei, nós não vivemos mais na lei, portanto não estamos mais sujeitos à lei e desobrigados dos dízimos? Quem já ouviu isso? Tem alguém fala assim: ah não, porque o dízimo era algo que fazia parte da lei de Moisés. Nós vivemos sobre a graça de Cristo, então essa lei não se aplica mais a nós, porque a lei diz que alguém que fosse pego em pecado deveria ser levado para fora do arraial e apedrejado até a morte. Era lei, e era o combinado entre Deus e o seu povo. Então ninguém estava sendo perverso com ninguém, porque o combinado nunca foi caro, e esse era o combinado. Vou guardar, vou prover, vou proteger, mas essa é a lei. Mas nós não vivemos mais na época da lei de Moisés. Nós vivemos na lei de Cristo, que é a graça derramada sobre nós. Então agora a gente vai ver o seguinte. Aqui a gente está lendo Gênesis 4.
é onde tudo começou. Os primeiros versículos aqui diz que Eva e Adão tiveram filhos, Caim e Abel, e agora está falando de Caim e Abel. Entenda que a gente não está muito longe da lei aqui. Só que Deus entendeu que o princípio de adorá-lo com os nossos bens era algo tão importante e extraordinário, que desde Eva e Adão, esse princípio foi construído. Quando chega a época da lei, esse princípio é mantido nela, e quando chega a época da graça, esse princípio continua mantendo-se vivo. Porque o princípio aqui a gente vai entender nessa noite. Olha só o que acontece. Passado um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Ele ficou com muita raiva. Então o Senhor abordou Caim e falou: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transformado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado o espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Gente, vocês entenderam o que está escrito aqui? Nessa noite a gente tem que entender uma coisa. Volta lá para mim, coloca para mim de novo o versículo 7. Porque a gente vê o seguinte, começa o seguinte: Abel e Caim trazem uma oferta a Deus. Só que naquela época não tinha dinheiro. Eles tinham o fruto do suor do seu trabalho. Um produzia animais, ovelhas, tinha um rebanho, e o outro produzia frutos da terra. A Bíblia diz que ao cabo de algum tempo, Caim traz uma oferta e entrega a Deus. Em algum momento, em alguma época, alguma hora, ele vai lá nos seus frutos e diz assim: eu tenho que levar, diz que tem que dar, então eu vou pegar uma parte aqui e dou. Só que o versículo, vamos ler para a gente não achar que eu estou, só para a gente relembrar. Bota o 3. Passado algum tempo, Caim apresentou alguns frutos do solo em oferta a Deus. Ele pegou uma parte lá de alguns frutos que ele teve e levou. E olha só o que Abel faz. Ele diz: Abel, por sua vez, oferece as primícias e a gordura do seu rebanho. Outra versão diz assim, ó: a parte mais gorda, o melhor cordeiro e os primeiros que nasceram. Ele diz: isso aqui é uma oferta agradável a Deus. E aí agora Deus diz assim, ó: o Senhor aceitou com alegria o quê? O quê? A oferta? Não, olha só, vamos ler o versículo direito. O Senhor aceitou com alegria Abel. O Senhor aceitou com alegria Abel. E depois dele ter aceitado Abel, aí ele aceita a sua oferta. Agora olha o versículo seguinte: todavia Deus não se agradou da oferta? Não, Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, porque a minha oferta fala de mim. Quando a gente oferta, o que é aceito primeiro por Deus ou não é a minha oferta, porque oferta por oferta Deus não quer nosso dinheiro. Você acha que Deus quer nosso dinheiro? Você acha que Deus queria Isaac em algum momento? Você acha que Deus, que lógica faz, que sentido faz Deus dizer assim, ó: me honrem com os teus bens, porque eu vou encher o celeiro de vocês? Que sentido que faz isso? Me honrem, que eu quero derramar mais sobre vocês. Deus nunca pediu o nosso dinheiro.
Deus quer a gente. Então entenda, nessa noite, não é para nossa oferta ser aceita. Olha o versículo seguinte. Então o Senhor abordou Caim. Olha só como é que ele aborda Caim. Ele não aborda Caim dizendo assim: ei, a sua oferta. Ele diz assim: ei, por que você está assim, cara? Por que você está furioso? Por você não ter sido aceito. Por que seu rosto está diferente? Olha o próximo versículo. Olha, agora presta atenção, que ele diz assim, ó: se você proceder bem, se procederes bem, se fizer o que é certo, você não será aceito. Quem é que ele está dizendo aqui que vai ser aceito? Caim, e não a sua oferta. Entenda, é um momento onde a gente vai ofertar a Deus, mas o que Deus quer somos nós. O que Deus quer é o teu coração dizendo para Ele: você é mais importante do que o meu dinheiro. Você ocupa um lugar na minha vida que o meu dinheiro não ocupa. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu disse: não, você não entendeu o versículo direito. O versículo diz assim: o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. É o relacionamento que eu tenho com o dinheiro e o lugar que ele ocupa na minha vida que é a raiz de todos os males. O mal de Caim começa aqui. É tanto que Deus vira para ele e diz assim: ei, se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas entretanto, se assim não fizeres, você sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja te destruir. Por quê? Porque você não está ofertando? Não, ele ofertou. O problema não é ofertar. O problema é que Deus não quer teu dinheiro. Enquanto você não entender isso, não faz sentido você doar. Quando você entender que Deus quer no nosso coração, que Deus quer o melhor de nós, que Deus quer você aqui nessa noite dizendo assim: Pai, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Eu quero te ouvir, fala comigo. Eu quero ter uma experiência com o Senhor e não com o meu dinheiro. Amém? Eu quero te convidar para a gente estar ofertando na casa do Senhor pela motivação correta. E entenda, que nós possamos ser aceitos nessa noite, diante da nossa adoração através das nossas ofertas. Tanto faz se você vai doar R$1, R$2, R$100, R$1.000. Eu profetizo 100 mil reais, alguém tendo condição de ofertar aqui, que isso não faça falta. Então um bocado de gente recebeu aí. Você pode ofertar através dos nossos envelopes. Se você fizer assim com a mão, o Edu vai vir trazer um envelope para você ou alguma das meninas. Você pode fazer através do nosso Pix, mas traga a sua oferta a Deus e entenda: o que Ele quer receber não é a sua oferta, é você. É o seu coração dizendo para Ele: Pai, abençoa a minha vida financeira, ela pertence a Ti. Nós vamos estar adorando Ele com os nossos lábios, louvando a Ele. Enquanto a isso, você também honra Ele com os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Glória a Deus! Tua família e teus
de ofertório na tua presença. Pai, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada vez mais os ofertantes, os dizimistas da tua casa, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre a nossa casa, esteja sobre a nossa família, e que nós possamos transbordar estas bênçãos, Senhor, sobre a tua casa. Pai, que todos os dias, Senhor Jesus, nós possamos ter em abundância, que os nossos celeiros sejam cheios, Jesus, cheios, e que o Senhor possa receber a nossa oferta, Pai, como um cheiro agradável às tuas narinas, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por este momento de louvor e de adoração na tua presença. Glória a Deus. Gente, eu quero dar alguns avisos aqui rapidinho. Nós temos o nosso grupo de vida na terça-feira, na quarta-feira, que é um formato diferente do que a gente vê aqui no culto. No culto, a gente tem um formato onde a gente vai ficar todo mundo sentado e um aqui na frente falando. É extraordinário, necessário, é muito bacana. Mas vocês precisam participar de um grupo de vida nos lares. A gente faz uma roda assim de café e senta todo mundo, e todo mundo conversa, e todo mundo manifesta nos seus dons, e todo mundo cresce, e todo mundo expressa a sua opinião, e todo mundo compartilha um com o outro que tem aprendido e crescido de Deus. Então é um momento diferente. A gente tem todo segundo sábado do mês um momento de estudo da palavra de forma sistemática, onde a gente pega um assunto e senta com aquele assunto e vai tirar de dentro da Bíblia o que a Bíblia diz sobre aquilo. E aí agora a gente vai esmiuçar e tirar as dúvidas e manifestar opiniões. E geralmente é algo bem mais sistemático e demorado. É lógico que sempre regado a café, bolo, pão. A gente tem o nosso momento de comunhão no final do culto, e a gente pede assim, terminou o culto, não sai, só se você tiver um compromisso assim muito importante, mas participe do nosso momento de comunhão no final do culto. E a gente fala sempre, o importante do final do culto, do momento de comunhão que a gente tem todas as vezes que a gente se reúne, que o povo diz assim, ô povo para comer, esse povo de Jesus. Mas entenda, não é o comer, é o partir. Não é o encher a barriga. Tanto é que Paulo diz assim, ei, vocês não têm casa aonde vocês possam comer? Que desembesta é esse de comer tudo e deixar os outros com fome? Então o momento do final do culto não fala de comer, muito embora quando a gente está com fome isso também é resolvido, mas o principal motivo é partilhar, é partir. O principal motivo desse momento de comunhão no nosso final do culto é a gente se preocupar um com o outro e compartilhar, dividir. Amém? A gente vai ter de hoje a 8 pela manhã o nosso culto Kids, não é isso, meninas? Dia 1º. Dia 1º vai ter o nosso culto Kids aqui às 9h30 da manhã. Então, traz a sua criança, deixa ela aqui, e quando for no horário que for terminar, a tia vai dizer o horário de você voltar. Se você quiser participar junto com ela, entenda, não vai ser só um momento, elas não vão sentar aí e a gente vai ficar aqui ministrando, não. É algo totalmente diferente. É um culto para elas, assim como é feito ali no Espaço Kids. E você que tem curiosidade de ver, participe. No começo fica ali uns 10 minutinhos no culto Kids, para você ver que coisa extraordinária. O que está sendo ministrado aqui para nós, de uma forma que a gente compreenda e faça sentido, vai ser ministrado para elas, de forma que elas compreendam e façam sentido. E faz sentido para ela. Não necessariamente a mesma palavra, porque elas têm um cronograma delas ali, em que as tias pensaram e organizaram para elas poderem entender, mas vai ser ministrado um culto para elas também. Amém? Eu esqueci alguma coisa? Ah tá, nós vamos ter a nossa vigília aqui no prédio da igreja. A gente vai começar às 10 horas da noite e a gente vai até 2 ou 3 horas. Deus é quem vai nos guiar, mas é mais ou menos por aí, né? Até 2, 3 da manhã. É um momento também diferente desse culto que vocês estão vendo aqui. Vai ser algo mais voltado para a oração,
mais voltado para intercessão. Então você que tem curiosidade ou que tem desejo de buscar mais a Deus, venha participar desse momento. É algo ímpar e algo diferente da presença de Deus na nossa vida. E queria também agradecer a presença das pessoas que estão nos visitando hoje. Eu não vou pedir vocês para se levantarem, tá? Vou pedir para vocês só erguer a mão assim. Todo mundo está nos visitando hoje. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Essa casa é do Pai de vocês. E nós estamos muito felizes com vocês aqui nessa noite. E até vou fazer um desafio. Vocês estão vendo essa iluminação que está aqui hoje? Para a honra e glória do Senhor, no domingo que vem, a gente vai chegar aqui e vai ter uma iluminação totalmente diferente dessa que nós estamos vendo. Amém? Quantos creem? Glória a Deus. Quantos vão vir para cá durante a semana para ajudar a fazer isso acontecer? Eita, glória a Jesus. Quantos não vão fazer nada para trazer a garrafa de café? Oh, glória. Ei, quem trouxer uma garrafa de café está fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia terá galardão de ter semeado. Vocês estão entendendo que quem não cortar um pedacinho desse gesso aqui, mas trouxer um cafezinho para quem está cortando, Deus está olhando dizendo assim: você está pegando no serrote, macho velho. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês já ouviram aquela expressão de bater o escanteio e correr para cabecear? Só para cá, Aleph. É assim, vai ali, toca o violão ali, sai lá, volta para cá, para a gente poder ouvir o que Deus tem para ministrar nas nossas vidas através da vida deles. Quero convidar as nossas crianças para estarem subindo aqui, para a gente estar orando por elas. E quero convidar o nosso irmão Aleph para estar orando por elas. Só para cá, turminha. Gente, a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Quantos acreditam nisso? Quero te convidar nessa noite para você ficar em pé. Só você que pode. Quem estiver cansado, só você que balançou na rede essa semana todinha assim, descansou, ficou curtindo aquele descanso na rede a semana toda. Se vou ficar em pé um pouquinho aqui agora, para nós estarmos ministrando sobre a vida delas. Estenda suas mãos para cá. Declare nessa noite: Pai querido, essas são as nossas crianças. Nós como igreja temos a responsabilidade de ajudar seus pais a ensinar elas no caminho do Senhor, a crescerem no caminho do Senhor. Senhor, nessa noite nós ministramos na vida deles, Pai querido, a paz, a saúde, a alegria do Espírito Santo na vida delas. Abençoa o tempo que elas vão ter ali no Ministério Kids, que elas possam aprender mais de Ti nessa noite, e que elas possam crescer entendendo que o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas, e que o Senhor tem que ocupar o melhor lugar e o primeiro lugar na nossa vida. Cuida delas, Pai, protege elas em nome de Jesus. Cuida da vida das tias, dos kids que vão estar ministrando na vida delas nessa noite. Abençoe elas, Pai. Honra elas, honra a atitude delas de estarem abrindo mão, de estarem assistindo o culto, para estarem ministrando um culto na vida delas. Abençoa o tempo que elas vão ter com Deus ali, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos sentar. Vamos orar? Pai querido, nessa noite, estenda suas mãos para cá, sentado mesmo do jeito que vocês estão. Fique à vontade, quem quiser ficar em pé, mas sentado também, só estenda suas mãos para cá e vamos orar. Vamos declarar nessa noite: Pai querido, está aqui teu filho nessa noite, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, usa ele conforme o teu querer, conforme a tua vontade, segundo o teu coração. Que as tuas palavras estejam na boca dele. Que a tua igreja ouça nessa noite aquilo que ela precisa ouvir da tua parte. Que nós possamos compreender tudo que o Senhor quer dizer para nós. E que a gente possa praticar aquilo que a gente aprender de ti nessa noite. Que o seu filho seja usado como nunca antes foi. Em nome de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo.
Vocês estão bem mesmo? Glória a Deus. Acostumado a ficar ali, tá um pouquinho para frente, tá um negócio diferente. Mas vamos falar um pouco do que Deus tem, né, para nós nessa noite. E contar uma revelação para vocês logo de cara. Nem todo mundo sabe. Eu sou um pouquinho chorão, né? Um pouquinho. Quem convive mais sabe. Um pouquinho chorão que eu sou. Então, se por acaso, em algum desses momentos, dá uma choradinha, não ligue não. É o Espírito do Senhor que move o nosso coração. E comigo é assim, tá? Cada um tem seu jeito, tem sua forma, mas comigo eu dou uma choradinha de leve, para aliviando, e aí o Senhor vai falando com a gente, né? Eu estava pensando em casa, o pastor falando que dos tambores, né, de lágrimas, eu estava achando que eu era o próprio tambor de lágrimas lá em casa. Falei, gente, não tem condição tanto choro, mas é assim que o Senhor faz. Vamos à Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. Evangelho de Mateus 9:9. Quem não achar ou não tiver, pode acompanhar ali. Eu vou acompanhar aqui também. Amém? Vamos lá. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Todo mundo vai ler no 3. 1, 2, 3. Não, o mesmo. Aí, vai. 9:9. Todo mundo. 1, 2, 3. Isso aí. Essa é uma história do chamado vocacional do Mateus. É um apóstolo, discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, autor do livro que nós estamos lendo, e esse foi o momento onde Jesus o encontrou, né? Ali onde ele coletava os impostos. Jesus estava no seu ministério morando em Cafarnaum, e ele estava ali começando o seu ministério, escolhendo os discípulos, fazendo o início daquela preparação de todo o longo do ministério que ele fez ali. E nesse momento ele estava fazendo maravilhas e o Mateus estava trabalhando ali coletando os impostos. Mateus era um cara bacana, sabe aquele cara que ninguém gosta, ou assim, tem um emprego bom, ganha muito, rouba do povo. Não tem nada similar hoje em dia, né? Uma pessoa que tem um emprego bom, ganha muito dinheiro e rouba do povo, ninguém conhece. Mas esse era o Mateus. Ele era o cara que coletava impostos, era o cara que roubava dos judeus, era um judeu, trabalhando para o Império Romano e roubando o povo, pegando o dinheiro do imposto a mais do que deveria. Então ele era um cara bem odiadozinho mesmo, tá? Ninguém gostava dele, ele não era querido, mas Jesus encontrou o Mateus, né? E aí Jesus olha para Mateus e fala uma palavrinha, siga-me, foi o suficiente para transformar a partir daí a vida dele. E a gente vai caminhar um pouco para entender por quê. Porque Mateus era um cara que tinha uma vida tranquila, não havia uma necessidade expressa dele transformar a vida de forma radical, porque ele tinha um bom trabalho, estava numa condição melhor do que todo o povo, porque querendo ou não, ele estava trabalhando para o Império Romano, então ele estava numa condição de vida bacana, tinha uma vida boa, estava ali sentadinho trabalhando. Mas quando Jesus diz apenas o siga-me, ele muda, a cabeça do cara muda, ele mudou tudo que tinha de fazer e seguiu Jesus. Então assim, o Mateus nos ensina diretamente aqui que, será que ele realmente estava bacana? Será que o que diz os nossos rostos aqui, sentados todos nós, bonitinhos, arrumadinhos na igreja, nós estamos bem? Porque Mateus era um cara que não traça um perfil familiar, só fala que ele é filho de Alfeu, mas não tem muitos detalhes da questão familiar. E o trabalho dele, com certeza, iria trazer para ele malefícios com o povo. É uma decisão que ele tomou, onde ele teria que conviver com os discípulos, que com certeza ele era aquele patinho feio da galera, porque ele já veio com história, havia um passado que trazia e o seguia o Mateus. Mateus era aquele que a gente chama de improvável, era muito improvável. Se tivesse um RH nos discípulos, o currículo dele seria colocado de canto. Esse aqui não vai ser chamado. Olha o perfil desse homem. O homem é ladrão, persegue o povo, enrola nós. Vou chamar esse para ser um discípulo de Jesus, para ficar coladinho com o Senhor. Não, vamos trazer um cara mais aprovado, vamos trazer um cara melhor. Mas não é assim que o Senhor vê. As pessoas, cada uma delas, ela tem seu perfil.
E o Senhor nos enxerga de uma forma diferente. E foi assim que Jesus enxergou Mateus. E quando se fala que Jesus enxergou Mateus, é muito interessante, porque o versículo traz que Jesus viu, Jesus enxergou. Então ele estava num processo do seu ministério onde ele estava escolhendo. E a gente sabe que aquele que vê o nosso interior é o Senhor. Então, quando Jesus olha para Mateus, ele consegue enxergar o que ninguém poderia dizer ali, porque se qualquer um pudesse falar sobre ele, seriam adjetivos ruins, características ruins, ou então reprovação total. Mas Jesus olha para o cara, igual o Cláudio está ali, ó. Mateus, siga-me. Apenas isso, ele estava ali sentadinho no cantinho dele, e Jesus consegue enxergar dele, enxerga o interior. Ele vê quando ninguém está vendo. Jesus está nos enxergando. Existe uma dificuldade humana hoje, que é de ter comportamentos ocultos. Isso é uma realidade. Então, assim, o que a gente faz quando ninguém nos vê? Porque hoje tudo é muito público, né? Tudo é muito midiático, né? Daqui a pouco eu vou chegar aqui, tirar meu celular, eu estou pregando, vou bater uma selfie. Tudo é muito isso, tudo é muito midiático. Mas e quando você está sozinho? E quando ninguém te vê? Quando você não tem esposa perto, quando você não tem filhos. Eu fazia muitas viagens a trabalho, e era interessante que às vezes eu viajava com outro colega, e os caras iam ali fazer uma farrinha, um negócio, e eu ficava aquele negócio, será que alguém me conhece aqui? Né? Porque você tem isso, e quando ninguém te vê, o que você faz? Quais são as suas condutas quando você está no seu particular? Porque o que Deus viu nesse Mateus aqui? Eu digo para você com tranquilidade, Deus viu o coração de Mateus. Ele viu o que ninguém poderia ver, porque ele conseguiu enxergar o interior, porque o exterior dele era totalmente contrário às possibilidades, era totalmente contrário às probabilidades humanas. Se você olhar para o cara, vai falar assim, não dá, esse cara não dá. Mas Jesus olha o interior dele e fala, eu vi você, Mateus, eu quero você do meu lado. Mateus estava numa posição, Mateus estava sentado, então Mateus estava numa posição de tranquilidade, ele estava parado. A Bíblia traz diversos momentos onde as pessoas correm até Jesus. O cego sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego estava clamando, então ele estava em movimento. Mulher do fluxo de sangue corre para tocar nas vestes de Jesus. É gente procurando, Jesus, meu filho morreu, minha sogra está doente, tem isso, tem aquilo. Jesus corre, 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 e Mateus estava parado. Mateus estava sentado, ele estava numa posição onde ele não estava à procura de algo diferente na vida dele. Por mais que ele talvez internamente clamasse, Senhor, que vida é essa que eu estou levando? Eu preciso de algo que transforme o meu ser. Mas ele não tinha forças para se levantar e fazer, porque ele poderia. Na condição que estava ali, ele falar, Jesus está vindo, Mateus se levanta até Jesus e o encontra. Não há isso no texto, a Bíblia está dizendo claramente aqui. E é uma coisa que a gente aprende aqui todo o tempo, né? Fala o que a Bíblia está falando. Está dentro da Bíblia? Ó, está ali. Ele estava sentado, ele estava parado. E Jesus que o vê, e Jesus que vai em direção a ele. E Jesus olha o coração de Mateus. Mateus está numa posição de retaguarda. Ele estava ali sentadinho na dele e não esperava, não havia uma expectativa talvez por parte dele, de que houvesse aquele encontro que mudasse, transformasse a vida dele. Às vezes você chegou aqui sem muita expectativa do que pode acontecer quando você saia daqui. Quando você for sair daqui e voltar para a sua vida cotidiana. Poxa, eu fui lá para conhecer, eu fui lá para ver, eu fui lá só mais um dia. Eu fui cumprir o protocolo do domingo, botei minha melhor roupa, fui lá ver a galera, comer o café ali, ouvir o pastorzão, cantar música legal. Talvez seja essa a sua expectativa. Mas Jesus não cumpre paradigmas, ele não segue essa regra que a gente traça. Às vezes ele faz algo extraordinário quando você menos espera. O Mateus não esperava o milagre acontecendo na vida dele, de ser um dos 12. Quantos hoje conversam e falam, caramba, eu queria ser um dos 12, sentar ao lado do mestre, está ali do lado dele, tem ensinamentos riquíssimos, a Bíblia fala no final de todos os evangelhos. Existem coisas que são incontáveis, que não cabem no livro, então existiram coisas que aconteceram, que só os 12 tiveram consciência, só aqueles mais próximos tiveram a experiência de sentir, de ver, de experimentar. Aí muito se fala também, e na glória quando eu encontrar, quem é que eu vou procurar primeiro? Qual discípulo eu vou ver? Uns falam, quero ver Paulo logo para trocar uma ideia com ele, saber um negócio ou outro. Então, quem estava mais próximo do Senhor? Mateus foi um deles. Ele foi um escolhido. E eu digo para você nessa noite, o Senhor vê você. Independente da circunstância, independente da posição que você esteja. Ele vê você e vê seu interior. Porque só quem pode sondar o coração do homem é Deus. Está na palavra isso.
logo após ele fala, siga-me. Jesus dá o direcionamento para Mateus. O que Mateus esperava aconteceu. Ele estava ali como um de nós. Não era perfeito, tinha defeitos, tinha pecados, tinha rejeição. Mas ele ouviu o Senhor falar para ele, siga-me. Com certeza, gente, eu vou dizer para vocês, o coração dele deve ter dado aquela acelerada, que nem aquele medidorzinho aguenta, explode. Porque foi, no 220, o coração dele acelera, ele escuta o mestre falar para ele, siga-me. No original, o siga-me tem o significado de seguir o caminho junto. Então Jesus estava chamando Mateus para seguir junto dele. Está falando, vem cara, vamos do meu lado aqui. Eu quero você, independente da probabilidade, independente da condição humana, do que se fala, do que se diz. Eu quero você aqui. E Jesus fala para você nessa noite. Ele quer você do lado dele. Ele quer você caminhando e trilhando o caminho com ele. Tem um testemunho do crente. O crente, quando vai dar testemunho, quando você nasce no lar cristão, é diferente de quando você não é. Você acaba se convertendo no caminho. Quando você se converte no meio do caminho, você teve uma vida aí fora e depois você se converte. É muito legal a gente procurar os testemunhos. Aí vê o cara que fala, rapaz, eu vou no testemunho do cara ali, o cara levou 12 tiros e está vivo. Rapaz, como é que é? Vou lá. O cara mostra a bala, bota para pegar na bala, pega no tiro. Tem todo esse negócio, né? Você vai atrás do testemunho desse, tem aquele que bebia muito, aquele que fazia. Então, as pessoas procuram o testemunho. E o cristão, ele tem um avesso, porque o cristão não experimentou diversos regalias que o mundo oferece. E fica naquela birra, puxa, não tenho testemunhar nada, né? Nasci na igreja, cresci na igreja, fiz nada diferentinho, não pude nem dar uma puladinha, que manhã dava uma batidinha, uma perturbada, então não dava para fazer o pulo. E aí eu pensava isso esses dias e Deus falou comigo assim, mas o tanto que tu renunciava, filho, e o tanto não que você teve que dizer. Enquanto muitos estavam estragando a vida para depois vir para mim, você estava se melhorando, você estava lapidando, você estava renunciando a coisas que são prazeres apenas momentâneos. Então, assim, aquele que pensa que não tem muito testemunho, porque cada renúncia, cada não, cada recusa de processos que poderiam te levar a um caminho de morte, cada momento que você diz, cara, eu poderia estar lá, mas ela não é o melhor lugar para se estar. Você sempre esteve no melhor lugar, que era a casa do Pai. Então, assim, aquele que cresce no caminho do Senhor tem uma experiência diferente de quem não cresce. Mas é só isso que diferencia. São as experiências, porque o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o que transforma, que é o Senhor, é o mesmo Senhor. Então, você só carrega em si uma bagagem diferente. É só a sua bagagem que você traz, que é diferente. Mas o Senhor é o mesmo. Eu tenho uma experiência de seguir com o Senhor, um pouquinho diferente. Eu fui abusado na minha infância algumas vezes. Eu sempre falei pouco sobre isso, porque era muito difícil. Então, há alguns anos o Senhor me tratou, fez um processo comigo, eu pude entender muito bem o porquê de tanta situação dessa. Um menino de 8 anos de idade passar por isso. Cresceu na igreja, família cristã, cara. Por quê? E eu consegui compreender que o seguir, quando Jesus fala, segue-me, não importa aquilo que você passou, que não valeria a pena eu pensar no tanto que eu sofri, no esconder dos meus pais, na vergonha dos amigos, do exigir uma atenção às pessoas ao meu redor, de ter um crescimento difícil, de ter medo de não conseguir ter uma família, de ter medo de ter consequências que todo aquele que sofre abusos sexuais conseguem ter no futuro, são consequências psicológicas, desvio de conduta. Tudo isso acontece, cara, e é real. É real. Foram momentos difíceis, foram com duas abusadores diferentes, um da minha família, que mais doía, um vizinho. Eu falei pouco sobre isso na minha infância e na minha adolescência. Quando eu cresci, eu consegui caminhar e entender de Deus que aquilo não era para a minha morte, aquilo não era para eu me sentir mal. Então, assim, eu falo sem sentimento de coitadinho, não. Eu tenho um sentimento de vitória, sabe por quê? Porque quando acontece algo ruim na sua vida,
e você consegue entender que aquilo é um propósito de Deus, aquilo é para edificar a vida do outro. Jesus falou claramente ao meu coração que quando você tem uma ferida e ela não tem dor, compartilhe. Quando você tem uma ferida e ela não machuca o seu interior, compartilhe, porque ela pode edificar a vida de alguém. Se você tem uma ferida que te machuca, que te magoa, trate. Jesus está aqui para tratar, cara. Ele está aqui para cuidar de você. Se tem algo que magoa seu sentimento, que passou na sua vida, que te machuca, que te corrói por dentro, clame ao Senhor, porque Ele vai dar o tratamento para você. Minha mãe conversava comigo, ela falava: meu filho, onde é que eu estava quando essas coisas aconteceram com você? Por que você me conta isso já adulto, com família? Onde é que eu estava? E minha mãe chorava. Eu falei para ela: mãe, você estava no lugar que você deveria estar. Não atrapalhe o propósito de Deus. Para mim era propósito. Era uma vítima, beleza. No sentido que para mim era propósito. Minha mãe poderia ter evitado. Para os pais têm que ter cuidado com os filhos, têm que continuar vigilantes. Sabe? Você tem que manter os seus filhos em vigilância sempre. Isso não é um alerta para deixar correr. Isso eu estou falando que serviu para mim. Para outras pessoas são diferentes. Para mim foi um propósito, porque eu estou aqui. E eu tenho edificado a minha casa com essa conversa. Eles têm entendido que não adianta ficar preso no passado. Não adianta ficar preso com aquilo que passou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor tem coisas novas para a vida de cada um de vocês. Não se preocupem com aquilo que passou. Se preocupem com o novo de Deus. É agora para frente. É caminhada, é siga-me. O Senhor quer que você caminhe com Ele. E não desista dos filhos de vocês, independente das condições, porque às vezes os filhos crescem longe dos caminhos, porque os pais em um determinado momento não entendiam, agora já entende, e acha que tudo tem que se transformar da noite para o dia, mas nem sempre acontece assim. É semeadura, é colheita, é o processo que você não tinha o entendimento, mas não desista deles, mantenha a oração, mantenha a vigilância, cuide dos filhos de vocês sempre, e nunca deixe de orar por ele. Meus pais não me olharam diferente pelo que aconteceu. Minha esposa não deixa de me amar pelo que aconteceu. Eu continuo tendo meu filho que está fazendo aniversário hoje, 8 anos. No final tem, papapá. Então, tudo continua acontecendo, sabe? Mas a gente tem que entender que nós somos exemplos vivos. E que nós sejamos exemplos de vitória. Que nós possamos sentar numa mesa e falar sobre isso. Eu falo com qualquer pessoa sobre qualquer tipo desse assunto sem dor. Eu ajudo qualquer pessoa que precisar de ajuda relacionada a esse problema sem dor. Porque eu não sinto dor. Eu sei que foi uma permissão do Senhor. Poderia ser diferente? Seria melhor? Com certeza. Quem não vai falar que seria pior? Não, seria melhor. Mas se o Senhor permitiu que acontecesse, que seja para edificação de outras pessoas, que seja para edificação própria, que seja para você crescer espiritualmente, seja para você entender que o Senhor é maior e que Ele tem um propósito sobre todas as coisas, amém? E no final o que importa quando Jesus fala siga-me é você pensar, seguir para onde? Como? Como é que o cara fala siga-me sem plano? Eu gosto de plano, eu gosto de planejamento. Eu não vou nem entregar um e outro que é metódico se tiver o copo fora, né, Kel? O copo tem que estar aqui. Se tiver fora. Então tem gente que gosta da coisa correta. Imagina chamar Mateus, siga-me, Mateus. Mateus fala, mas para onde aí? Eu estou, trabalho bom, a vida está bacana. O povo não gosta de mim, mas eu estou sossegado aqui. Eu vou seguir para onde, Senhor? Não havia plano e mesmo assim o Mateus se levanta. O Mateus sai da posição que ele estava sentado. Jesus disse para ele seguir e o Mateus se levanta, porque Mateus não se preocupou. Se o Senhor te chamou, não se preocupe. Se o Senhor tem algo para você, não se preocupe. Às vezes as condições visuais que a gente olha assim na frente é totalmente diferente, totalmente adverso. Você fala, poxa cara, mas não tem um plano, não tem um norte. O Senhor vai abrir o mar para o seu povo, porque Ele não faria por você. Então o Mateus sai da zona de conforto, se levanta. Versículo 10, Jonas. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um número de cobradores de impostos e pecadores. Olha o que o bicho fez. Não foi suficiente ele transformar. Ele falou, agora que eu estou com Jesus, eu vou levar ele lá para casa.
Eu vou levar todo mundo, são todos os meus amigos, não importa se é pecador ou não, quero todo mundo entendendo, porque a roda de conversa deles mudou. O que era uma mera roda de cobradores de impostos, agora é uma roda onde Jesus é o centro da conversa, porque ele levou Jesus para a casa dele. Você está aqui achando que, poxa, mas eu estou aqui só eu. Não importa, leve Jesus para sua casa. Saia daqui sabendo que o Deus que está aqui, Ele acompanha você lá fora. Aqui é apenas um momento de carregar. É igual colocar na tomada o carregador. Tá, aqui é o carregador. O celular está carregando. Quando a gente sai daqui carregado, meu amigo, e vamos tocar a vida da gente a semana inteira, exalando o amor de Deus, saindo dos nossos poros aqui, falar Jesus, os nossos poros, exalando o tempo todo. Eu sou apaixonado por Jesus, e eu gosto de gente doida apaixonada por Jesus. E eu falo isso e as pessoas acham que eu estou brincando, mas eu sou meio doidinho mesmo, sabe? E eu falo com paixão porque eu acho que a gente tem que exalar Jesus o tempo todo. Sabe, aqui é só para carregar a bateria, mas a vida acontece lá fora. É na nossa casa, é no nosso relacionamento conjugal, é como você trata a sua esposa, é como você cuida dos seus filhos, é como você é no seu trabalho, é como você é correto nas suas coisas, você paga tudo direitinho, você é comportado nos seus relacionamentos interpessoais, você é honesto, você é cuidadoso, zeloso. Isso é o que a gente faz lá fora, o que a gente aprende aqui. Aqui é só para a gente carregar. Carregou, vamos lá fora, porque tem muita gente lá fora precisando muito mais do que estão aqui. Eu anseio por uma igreja, por nós aqui, todo mundo incendiado por Jesus, sabe? Que a gente não tenha tempo para olhar para o outro, preocupar se está com camisa bonita, está com camisa feia, se está rasgado, está com furado debaixo do braço. Eu quero a gente preocupado quanta gente tem lá fora precisando de ajuda. Se tem algum irmão aqui dentro que está com problema dentro de casa, o que eu posso fazer para ajudar? Se tem um irmão que está passando por um processo de separação, o que eu posso fazer para trazer que essa família se una? Porque não é a intenção do Senhor que uma família se desfaça. Essa tem que ser a nossa preocupação. O nosso zelo tem que ser esse. Então o Mateus aqui, ele levanta e ele leva Jesus para a casa dele. E aí ele fala, acabou, mudou. Aquele cara que vocês conheceram ficou lá no passado. Agora eu tenho Jesus. Agora a coisa vai mudar. A minha vida vai mudar. E Mateus simplesmente segue Jesus. O versículo 9 voltou, ele vai falar no final e seguiu. Ele falou, agora eu vou seguir. Então, ele me chamou, eu me levantei, porque às vezes o primeiro passo é o mais difícil. Às vezes você sair da posição de estar parado para iniciar a entrar em movimento, é aquela hora que você acha que não vale a pena, aquela hora que você vai dar uma cansadinha. Mas o Mateus levantou e seguiu. Não esperou para amanhã. Amanhã eu vejo se esse negócio é o que eu quero para a minha vida mesmo. Sei que a gente é muito complicado, eu vou ver amanhã. Mateus não esperou para amanhã, porque ele não sabia se Jesus passaria ali de novo. Ele viu que era o ministério de Jesus. Ele conseguiu compreender o que Jesus faria. E é muito mais difícil, porque Jesus estava no início. Não era um ministério de anos consolidado, onde várias pessoas o procuravam por algum interesse pessoal. Não havia um interesse, não havia uma necessidade ali, mas foi Jesus que escolheu ele. Jesus olhou o coração dele e falou. Jesus olhou o coração de Davi, Jesus olhou o coração dos profetas, Jesus olhava o coração e falava, esse cara está difícil, esse é que é o bom, bora, esse é o improvável, esse é o que eu quero. Nem sempre na nossa casa a gente é unanimidade, nem sempre na nossa família a gente é unanimidade. Mas entenda uma coisa, no coração do Senhor você é único, no coração de Deus você é especial. Existe sempre um lugar no coração de Deus para você. Nunca tire isso da cabeça de vocês. E Jonas, projeta para mim, não está no script não, mas vai. 1 João, no finalzinho, 2,6. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. O Mateus afirmou, eu vou seguir ele. Se você afirma que você permanece nele, do lado dele Mateus estava, vivendo como ele viveu, caminhou com ele, entendeu todo o processo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele continuou. Às vezes é muito fácil a gente falar assim, não, cara, eu preciso de um cara aqui, um líder do meu lado aqui, porque se o cara sair, acabou. Jesus falou assim, não, eu vou ensinar vocês como caminhar e vocês vão ser multiplicadores. O evangelho de Jesus, o evangelho que nós vivemos, o cristianismo que a gente vive, não é de
é de muitos. É um evangelho multiplicador, onde a gente não pode reter a palavra para a gente, onde a gente não pode entender que a gente já sabe o suficiente, que não requer uma multiplicação. E aqui ele segue entendendo a necessidade de multiplicar. Ele segue Jesus, entende e multiplica. Versículo 12 e 13 lá do Mateus 12 e 13, vai falar bem legal para a gente. E Jesus é convicção, cara. Tenha convicção, tenha propriedade em proclamar o nome do Senhor, porque Ele é real, Ele está aqui, a sua presença não nos abandona, o seu amor não nos abandona, muito pelo contrário, Ele nos constrange, sabe, para a gente poder entender nossa posição, o nosso lugar, mas Ele está sempre do nosso lado. 12 e 13, o pessoal questionou, Jesus está com os caras lá, os do imposto e os pecadores, e Jesus foi questionado. Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprenda o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e que não ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores. Quem aqui trabalha na área de saúde? Tiare? Tem mais gente. Bruno, você fica mais feliz quando uma pessoa chega doente ou quando sai? Você fica mais feliz quando chega um doente ou quando ele recebe alta? O que a Bíblia está falando para a gente, cara? Ele veio para os doentes, mas não é para permanecer doente, não. É para receber alta. E esse que recebe alta vai receber outro doente. E esse doente também vai ser tratado, vai ser curado e vai receber alta. E assim a gente vai continuar. E no dia que algum que recebeu alta adoeceu, e está machucadinho, vamos cuidar desse aqui agora. Ele vai receber alta, ele vai trazer outro, porque é assim que a palavra nos ensina e nos orienta. Quando ele fala aqui, quero que demonstre misericórdia e não ofereça sacrifício, isso aí está remetendo lá em Oséias, quando tinha um pessoal lá e agora fugiu, mas estava oferecendo sacrifício e maltratando o povo. Gente, você não pode achar que você fazer algo de bom, você não deve fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Ele está falando para o cara, vai estudar, filho. Você está totalmente fora da realidade, sabe? Porque eu não vim aqui para poder ficar preso. Essa palavra aqui, ó, ela é o nosso guia, sabe? Mas se você fizer isso aqui com ela, tem o mesmo efeito. Se você fizer isso aqui com ela, tem o mesmo efeito. Você precisa pegar isso aqui, cara, e aplicar. Tirar daqui de dentro as realidades que está aqui na palavra e aplicar na vida. As pessoas não são transformadas por folhas de papel, mas aqui tem realidades que transformam vidas. Então pegue a palavra de Deus e se alimente dela. Às vezes a gente fala, eu falo gastar tempo, porque realmente eu estou me gastando, eu estou me entregando. Faça isso, gaste tempo na palavra, gaste tempo na entrega, porque um livro fechado ou aberto sem leitura não significa nada, mas esse livro aqui ele é vivo e eficaz. Então, não suba não, o que eu fiz aqui não suba não, né? Eu fiz só para ilustrar, não suba não, mas essa palavra é viva e eficaz. Então não perca tempo com distrações, não perca tempo no pecado. Entenda que Jesus te chama, Ele vê você, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Gaste o seu tempo no ensino, no estudo da palavra, aprendendo, multiplicando o que o Senhor tem, e Ele vai abençoar e enriquecer muito a sua vida. Minha banda, pode subir. Era meu sonho, porque a gente fica ali, todo mundo que vem aqui fala assim, sobe banda, e eu, poxa, tem que subir, tá mandando, os caras tá mandando. Pastorzão fala, sobe banda, eu tenho que subir. Hoje é a minha vez. Minha banda sobe. E a gente vai caminhar. O que eu gostaria de dizer para vocês é, deixe o seu passado para trás. Entenda que Jesus tem coisas novas para a sua vida. Entenda que Ele é real, sabe? Às vezes você quer muito tocar em algo, mas às vezes você esquece de que você pode sentir. Esquece que Ele está dentro de você. Chame Jesus para dentro de você. Chame Jesus para sua casa, sabe? Quando minha mãe falava para mim onde ela estava, por que isso acontecia, eu falei para ela, mãe, e quando não acontecia? Eu estava cheio de Deus, porque lá em casa era isso, era a palavra, era o ensino,
era o cuidado, era o amor. Então às vezes a gente se apega àquilo que a gente sofre, mas a gente esquece de ver aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu e aquilo que Deus é na sua vida. Então se apegue naquilo que Deus é. Não se apegue naquilo que você sofreu, na rejeição que você passou, no sofrimento que aconteceu na sua vida. Se apegue naquilo que Deus é, que Ele tem coisas novas todos os dias para você. Vamos cantar. Quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. O Senhor não desiste de você. Senhor Jesus, entregamos esse povo que está nas tuas mãos, Senhor Jesus. O Senhor não desiste de ninguém que aqui está. Não importa a circunstância, não importa como eles entraram aqui, Senhor Jesus. Que eles saiam daqui renovados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor disse para nós que o Espírito Santo viria e habitaria em nós, e vai fazer grandes coisas através de nós. E que esse povo aqui possa compreender o Teu amor nessa noite. Que o Senhor é justo e fiel. O Senhor enxerga cada um deles que aqui estão. O Senhor vê o interior deles, ó Pai. Olha o coração deles. Olha para dentro deles, Senhor. Acha graça neles, Senhor Jesus. Entregamos a vida deles nas tuas mãos, ó Pai. Que eles possam ter uma semana abençoada. Que eles possam experimentar o novo que só o Senhor pode dar. Que as casas que eles moram possam ser cheias do Teu Espírito Santo. Que cada lugar, cada cômodo, quando as pessoas entrarem, sintam a Tua presença. Que essas pessoas aqui possam exalar o Teu Espírito e sair daqui carregadas e cheias do Teu Espírito, e possam transbordar para as pessoas lá fora. E todo mundo que olhar vai dizer: esse é um servo meu, esse está cheio do Espírito Santo de Deus, esse é de Jesus, esse faz diferença. Que você seja essa pessoa nessa semana, que a partir de hoje entenda que Jesus está olhando para você, assim como Ele viu Mateus naquele cantinho ali. Ele vê você em qualquer lugar. Não importa se você está só, não importa se você está com alguém do teu lado. Ele olha o seu interior e Ele quer transformar de dentro para fora, e não o contrário. Então deixe-se transformar e ser ministrado pelo Senhor de dentro para fora, a começar dentro de você. Não se preocupe com mínimos detalhes, não. Existem coisas da vida que a gente vai, se a gente for se preocupar, a gente só vai se preocupar. Mas viva coisas novas de Deus. A partir de hoje, se você sair daqui com essa convicção, Deus tem grandes coisas para você. Pastor. Não importa quem você for, Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Glória a Deus! Aleluia!